Fala pessoal, eu sou Bruno Calegari, estou aqui em mais uma edição, mais um episódio do podcast Habitarrank para a gente falar desse mercado, desse meio gigantesco que movimenta muito todo o país, né? Que quando a gente fala no segmento de condomínios, quando a gente fala de administração de condomínios, quando a gente fala de problemas e de soluções, né? Dos pontos do ônus e o bônus, né, que existe no condomínio, assim como você, por exemplo, morar em casa também, tem um lado positivo, tem aquele lado que talvez, não vou usar o termo negativo, né, mas existe o ônus e o bônus do condomínio, mas nós estamos aqui para trazer luz aos problemas e mais do que isso, falar também de soluções e sempre convidando, trazendo convidados aí que entendem do assunto, e é por isso que eu estou recebendo na edição de hoje o Rudimar Alcântara, ele que é sócio da administradora Alternativa Prime e mentor na área condominial e embaixador da Porter, que é portaria remota. Rudimar, obrigado pela sua presença, você que tem uma vasta experiência nesse meio condominial. Mais uma vez, muito obrigado por você estar aqui para falar com a nossa audiência, para quem está nos acompanhando, né, sobre a administração de um condomínio. Bruno, é um prazer estar aqui, é enorme. A nossa missão é transformar o mercado condominial, não só o Rudimar Alcântara como mentor, mas como também a nossa administradora Alternativa Prime. E o mercado condominial, verticalização ou horizontal, não tem como retroceder mais. O mercado, a demanda é muito grande. Se você vê, em setembro do ano passado, o Centro de Escudos aqui da região, MS, soltou uma matéria falando que tem, provavelmente é 2030, mais 57 pessoas para morar em Campo Grande, nossa região aqui. Então, são quantas mil habitações vai ser necessário. Para isso que nós estamos aqui, a administradora de condomínio, para auxiliar, para ajudar o condomínio, o síndico, a fazer uma gestão de excelência. Independente do tipo de condomínio, seja ele residencial, seja ele vertical, prédio, né, falando o português claro, a forma de se administrar, a responsabilidade, as soluções e os problemas são os mesmos. São os mesmos. O que vai definir são o quê? Os condomínios verticais, que são os edilícios, né? Ou de sobrados, e associações. Associações é quando é loteamento fechado. É uma legislação um pouco diferente do condomínio. Por exemplo, condomínio existe o síndico, o subsíndico e o conselho quando a convenção expressa isso. Associação não, tem um vice-diretor, um vice-presidente, tem um diretor, tem uma diretoria mais ampla, né? E a associação ela tem uma personalidade jurídica. O condomínio, apesar de ter CNPJ, ele não tem a personalidade jurídica, né? As diferenças, assim, administrativas e jurídicas seriam essas a princípio. Certo. Bom, esse setor de condomínios, ele movimenta cerca de 165 bilhões de reais por ano no Brasil, né? Acho que é um número muito expressivo que a gente pode estar abordando e trazendo aqui. Mas ainda existem alguns desafios, por exemplo, na questão contábil, questão administrativa, às vezes tem contratos que são mal gerenciados, né? Prestação de contas. Por que você acha que ainda existe aí um desafio? E quando se fala em prestação de contas, principalmente no condomínio, gera-se muita polêmica. Sim, são várias vertentes. Primeiro, a profissionalização. A profissionalização do mercado, isso é primordial. Existe antigamente o síndico que a gente fala caiu de paraquedas, que é aquele senhorzinho aposentado, que está desocupado, que não tem o que fazer, ninguém quer ser o síndico, ele acaba assumindo. Sim. Só que qual que é o risco disso? O síndico ele tem responsabilidade civil, criminal, assim por diante, né? E agora com a reforma tributária, ainda mais ainda. Tem algumas exigências que não eram cumpridas, mas agora vai ser exigências mesmo oficializadas que tem que ser cumprida pelo síndico, pelo condomínio, né? Por exemplo, são vários pilares que eu cito. Você tem que ter uma boa administradora, né, de confiança, transparência. Você tem que ter um jurídico de confiança na área condominial, né? Uma engenharia, um setor de engenharia, um engenheiro para acompanhar tudo que é sobre obra nesse condomínio, né? E o braço direito e esquerdo do síndico, que seria o zelador. Certo. Né? E o síndico tem que fazer gestão. O síndico ele não tem que pegar a mão na massa, mas ele tem que saber decidir. E para ele decidir e bem feita essa decisão, com eficiência, ele tem que ter uma equipe, um time
capaz, eficiente, que faça com que ele execute isso. Certo. Você acredita hoje que as administradoras, elas realmente estão capacitadas, qualificadas para assumir essa responsabilidade financeira? Porque quando a gente fala de condomínio, nós estamos falando de um grupo de pessoas, de famílias, né, que aportam ali recursos e você precisa ter uma transparência e uma boa gestão daquele recurso, né? Trago como exemplo no condomínio onde eu resido, tá tendo uma discussão lá, né? Quando eu digo discussão, não é bate-boca, mas é justamente um debate ali para saber, precisamos melhorar os equipamentos da academia, né? E quanto que vai ser destinado mensalmente, em quantas parcelas por cada apartamento. E, claro, quando você paga esse valor ali sendo rateado entre todos os moradores, a gente espera que, de fato, aquele recurso possa ser aplicado na sua finalidade, né? E dentro disso, você precisa ter a prestação de contas, a transparência. Quando se fala de uma administradora, ou seja, eu estou trazendo alguém de fora que não está no convívio ali para tomar conta desse recurso. Você acredita que essas administradoras estão prontas e preparadas e capacitadas para assumir isso com muita responsabilidade? Bruno, a administração condominial ela evoluiu bastante já. Precisa evoluir mais ainda. Cada dia está sendo mais solicitado mais demandas para que essa gestão financeira ela seja mais transparente. Em que sentido? O que nós fazemos hoje? Nós temos um software que todos os lançamentos são real-time. O síndico fez a compra, o condomínio fez a compra, enviou no nosso e-mail a nota, já entra no nosso sistema, o nosso próprio sistema já lança para contas a pagar, o síndico já na palma da mão, pelo aplicativo da administradora, ele já efetua a autorização de pagamento. Sim. Então, essa é uma forma de transparência. E se o síndico autorizar também, o condomínio achar interessante, cada pagamento efetuado pelo condomínio, o sistema pode encaminhar uma mensagem no celular do morador informando, acabou de pagar a energia, deu tanto, acabou de pagar a água. É transparência isso, né? O que reflete na gestão do síndico e numa prestação de contas? Quando eu vou para uma assembleia, que é a AGO, que é a Assembleia Ordinária, prestação de conta, quando às vezes tem até eleição ou outros assuntos, o condômino, você que é o morador, você não tem dúvidas. Você já sabe tudo que está acontecendo no condomínio. Sim. Né? Não tem dificuldade para apresentar essa prestação de conta ou para aprovar. Outra transparência que nós fazemos, que no boleto bancário de cobrança da taxa de condomínio, vai sempre o resumo no próprio corpo do boleto das despesas e receitas, mensalmente. Então, assim, o condômino ele tem aplicativo para puxar as informações, lá está disponível os boletos, os balancetes, as receitas, tudo, relatórios, então não tem como você não ser transparente. Hoje isso é uma obrigação. E quando a gente fala que às vezes existem, como toda área, você tem o bom profissional e o mau profissional. Você tem uma boa administradora e uma má administradora. De que forma que uma má administradora ou uma administração não adequada, não tão transparente, não tão objetiva, não tão comunicativa, pode impactar no mercado de um imóvel? E isso impacta diretamente ali na hora de alguém querer comprar ou querer alugar um imóvel, quando ele sabe, aqui esse condomínio, a administradora deixa a desejar, não é tão transparente assim. Tá, vamos lá. Vamos pegar um edifício, um condomínio X. Está com má gestão. A administradora XY fez uma má gestão. Qual que foi a causa dessa má gestão? Foi a administradora? É a gestão do síndico? Como que foi feito isso? É o próprio condomínio que não chega num consenso para tomar as decisões em assembleia, né? Mas independente de qual que é o causador desse evento, dessa má gestão, vai sempre impactar no patrimônio do proprietário, vai desvalorizar o patrimônio. Porque quando você vai alugar um imóvel, você vai comprar uma propriedade, a primeira coisa que se faz, como que é a gestão desse condomínio? Quanto que eu pago de taxa de condomínio? O que tem hoje de funcionário? O que ele agrega o condomínio para o lazer dessa comunidade que está ali? Né? Porque hoje o ser humano ele convive em coletivo. A gente nasce individual, a gente estuda individual, cada um na sua carteira da escola, né? ou via EAD. Entretanto, quando nós vamos para o mercado de trabalho, vamos viver em sociedade ou morar em algum lugar, sempre é coletivo. Então, as decisões têm que ser sempre em coletivo. O impacto é o quê? Financeiro, no bolso do proprietário, sempre. A dificuldade de locação, a dificuldade de venda, e vai sempre
desvalorizar o imóvel. O morador ou aquela pessoa que vai investir, comprar um imóvel, é sempre importante ele poder buscar informação sobre aquele condomínio, né? Olha, tem interesse em alugar. Mas qual que é o histórico da administração, da transparência, né? Isso ajuda e fica até como dica para quem pretende alugar ou até mesmo comprar um imóvel no condomínio? Sim. O que é a sugestão, Bruno? Toda vez que eu vou comprar um imóvel, principalmente em condomínio ou horizontal ou vertical, eu tenho que sempre pedir a CNDs desse condomínio, dessa unidade. O condomínio, por exemplo, ele está com as taxas de condomínio, as cotas em dias? Tem taxa extra? Quanto que é essa taxa extra? Porque se tiver taxa extra de investimento, e no seu caso, o teu condomínio vai fazer a aquisição de alguns aparelhos para melhorar a academia, né? Se amanhã você vende o teu apartamento, você vai deixar uma dívida para o próximo comprador, Sim. próximo proprietário. Quanto que vai impactar isso no bolso dele? É um investimento, ok, investimento ótimo, mas eu tenho que ter disponibilidade de recursos para arcar com esse investimento, Sim. fora a cota condominial, né? Então, assim, eu tenho que procurar a CND, se está tudo em dia, se deve INSS para a Receita Federal, se não deve, se os FGTS dos funcionários estão em dia, quem são as terceirizadas que estão lá, né? Esses detalhes todos é muito importante, porque se eu entro num condomínio, ele tem dívida ativa com a Receita, por exemplo, ou outra dívida, vai ter que ter taxa extra. O taxa extra é rateio para todo mundo. Então, eu vou entrar no empreendimento, numa propriedade, entendendo que ela tem um valor de tantos mil, só que eu tenho um passivo também. E eu sabia desse passivo, eu estou disposto a pagar por esse passivo. Isso que é importante. Certo. Quando a gente fala em relação... E aí eu quero causar uma provocação, porque eu acho que é importante a gente refletir sobre isso. Usar exemplos de más administradoras. Sim. Tá? Administradoras que usam nesse perfil de realizar serviços ou contratação de prestação de serviço, de contratos, de compras, onde eles têm um acordo ali com o síndico, algo mais, vamos dizer assim, por debaixo dos panos, não às claras. Como que a gente consegue identificar isso e também, de alguma forma, combater, né, esse tipo de prática? Vamos usar o termo, talvez uma corrupção que estaria acontecendo, porque quando você faz algo que não está dentro da transparência, algo de errado tem, né? Como que a gente consegue identificar isso e, de alguma forma, saber se, olha, há indícios de que isso pode estar acontecendo? Primeiro ponto, Bruno, valores, orçamentos. Você vai fazer uma obra no condomínio, uma reforma, você pega pelo menos 3 orçamentos, tem o valor A, B e C. Qual é o parâmetro desses orçamentos? Orçamentos muito baixos já dá já está sinalizando que tem alguma coisa estranha. Né? Se ele for muito alto, também sinaliza que está superfaturado. Mas no muito baixo também? Também. Como que, se você pegar um orçamento muito baixo, qual seria a vantagem que essa administradora poderia, de repente, estar levando ali? Por exemplo, já que eles estão... Vamos supor que tenha uma máfia disso, que nem existe máfia de posto de gasolina, assim por diante. Até se você tiver algum exemplo, pode trazer, não precisa citar nomes, mas... Já teve um exemplo que eu vivenciei, que um prestador, ele fez uma armação, apresentou três orçamentos, ele mesmo apresentou, o dele foi mais baixo para ganhar. E a pessoa que o apresentou ganhou uma comissão por isso. Entendi. Então, ou seja, a administradora, que ela te cobra muito baixo também, a conta não fecha. Né? Por quê? Ela tem que ganhar de algum modo. Ela tem os funcionários dela para pagar, ela tem os encargos, aluguel, sistema, assim por diante. Né? Então, ou seja, se eu não ganho do meu cliente, o valor para ter engajamento da minha equipe, tudo certinho, eu vou ter que tirar de outro. Vou tirar de quem? De quem que é tirado do mercado. O mercado fala. Então, ou seja, eu vou ganhar o chamado bola, entre aspas, né? do mercado, que eu tiro 10% de um, tiro 10% de outro e cobro menos do meu cliente. Só que como que a gente trabalha a nossa administradora? Quando vem um prestador fazer proposta nesse sentido, a primeira coisa que eu sinalizo, olha, eu não trabalho com comissionamento, eu não vivo de comissão.
Eu vivo de administrar condomínio. Essa é a nossa função. Se você quer favorecer o meu cliente, quer pegar o meu cliente para prestar serviço, o que eu te recomendo? Dar esses 10% de desconto para o meu cliente, para o meu condomínio que eu administro. Por quê? Se você me paga 10%, cada R$1.000 que você cobra de um condomínio, você está cobrando 1.100 para me dar R$100. Então, eu não quero os teus 10%, eu não quero os seus R$100. Eu quero agregar valor para o meu cliente, vou dar desconto para ele de 10%, em vez de eu ganhar 10%. Eu fidelizo o meu cliente, agrego, e você tem também a carteira para sempre estar prestando serviço. Certo. Quando a gente fala desses favorecimentos, e às vezes quando você tem essas situações como você trouxe agora, o que talvez pode dar uma certa, talvez não, acredito que dê de fato uma certa maior credibilidade para a administradora, é você contratar uma auditoria, talvez, uma auditoria externa, né, para mostrar que os números estão bem transparentes, etc e tal. Por que algumas administradoras ainda podem resistir à contratação de uma auditoria, que isso acredito que reforçaria ainda mais a credibilidade dessa empresa, né? Na realidade é assim, Bruno, eu desconheço que as administradoras, elas relutam e tem uma auditoria. O que acontece, hoje mesmo eu tive um curso, uma mentoria com o pessoal de Brasília, na parte da manhã, justamente caiu esse assunto, né? A gente recomenda que os condomínios tenham, como eu disse, engenharia, administrador, jurídico, e também uma empresa fora que faz auditoria nos balancetes. Por quê? Quando eu vou para a assembleia prestar conta como síndico, o síndico já fala, ó, a empresa que auditou já aprovou as contas, estão aqui. Vocês podem verificar, prestou conta. Não tem dúvidas, não tem dúvidas. Né? Mesmo que o conselho verificou, mesmo que o síndico, o subsíndico, tendo uma empresa particular, fora, externa, que faz essa auditoria, melhor. Só que o que acontece é que os condomínios não querem pagar por isso. Porque todo síndico, a maior parte deles, visa o quê? É não onerar o bolso do condômino. Sim. Porque uma empresa que vai fazer uma auditoria hoje não é barato. Investimento, né? Então, assim, se você, por exemplo, tiver no condomínio uma administradora que talvez se recuse a contratar uma auditoria, você fala, ó, eu quero contratar uma auditoria. De repente, essa administradora fala, não precisa, porque aqui nós já temos transparência e tal. Seria um ponto de desconfiança. Sim, é um sinal que tem algo estranho, né? A não ser que ela tenha uma justificativa plausível. Aí sim. Né? Mas se o condomínio entendeu que isso é necessário, o síndico, a gestão, faz uma assembleia, coloca em discussão na assembleia. Faz os orçamentos, pega 3 orçamentos de 3 empresas idôneas que façam esse trabalho de auditoria, apresenta os orçamentos em assembleia, aprovando, né? Coloca isso na próxima previsão orçamentária. Se o valor não está previsto, revê a previsão orçamentária e coloca isso como despesa ordinária. Sim. De manutenção. Até pegando o gancho dessa questão quando você fala de assembleia, você acredita que uma administradora que não preste um serviço de forma adequada deixa o condomínio refém e até mesmo dificulta a realização e a concretização daquilo que é debatido, discutido e votado ali em assembleia, por exemplo? Sim. Por quê? Teve uma decisão em uma assembleia no condomínio, no seu condomínio, por exemplo. Vamos citar o teu condomínio. Posso pegar o teu condomínio como exemplo? Sim, claro, com certeza. A academia. Vai gastar lá 100 mil. 100 mil. Se a administradora, junto com o síndico, não fizer uma boa gestão disso, você não vai conseguir comprar os seus materiais mais. Sim. Vai misturar dinheiro extraordinário de investimento com recurso de cota condominial de manutenção. Né? Por exemplo, quando você faz uma assembleia de previsão orçamentária, que é a chamada AGO, que é anual isso, ou quando é necessário readequar as contas, a previsão, você prevê todos os seus gastos durante o ano e isso vai gerar a cota condominial, através da fração ideal de cada unidade. Se eu não conseguir separar uma conta para essas receitas e despesas, juntar tudo na mesma conta, aí vira um samba do crioulo doido. Você não sabe mais quem é quem, né? O síndico se perde, ele vai jogar a culpa na administradora, a administradora vai falar que é o síndico que compra, que a administradora não compra nada, que ele que gasta, vai ficar que ele diz que não me diz. Então, o que eu sempre oriento? Aprovou uma taxa extra ou de investimento, separa da conta normal.
aplica esse dinheiro, esse recurso, até que começa a utilizar. Porque às vezes você faz uma assembleia hoje para arrecadar 200, 300 mil, para daqui 6 meses começar a obra. Né? Então você começa a arrecadar meses antes. Esse recurso que vai entrando tem que ser separado. E ele pode ser aplicado para render de alguma forma ali. Você aplica na instituição financeira, ele fica ali esses 6 meses rendendo, né, separado das outras despesas para não misturar os recursos, cada um na sua conta de investimento e conta de contas fixa, ou seja, que é de custeio, né, que é a manutenção que nós chamamos, e fica separado. E o nosso sistema, ele separa tudo isso. Quando você emite uma taxa, uma cota condominial, ele vai lá, cota condominial referente período tal, taxa de investimento tal, aprovado até na Assembleia, às vezes até coloca até a data da Assembleia que foi aprovado, para saber que aquele recurso pertence a um investimento na academia, ou uma reforma de elevador, ou uma mudança de fachada, assim por diante. Nós tocamos num ponto interessante, reforma de elevador. Gente, eu não entendo por que até hoje tantos condomínios não têm um gerador para um elevador. Esses dias eu cheguei até agora é um desabafo, tá, produção? Saindo um pouco do nosso script aqui. Esses dias eu cheguei em casa, moço, com a vontade desesperada. Sabe quando aquela vez que você chega em casa? Desesperado para ir pro banheiro? 9º andar. Meu Deus. Cheguei e tinha acabado a energia do prédio. Eu falei, não é possível. Eu quase que eu parei no meio do caminho. Porque não tinha o que eu fazer. Então já fica a dica pro pessoal aí, sei lá, dá um jeito de colocar pelo menos um gerador, né, no condomínio ali, porque até mesmo numa emergência, né, você precisar, sei lá, tem alguém passando mal, você precisa fazer um resgate de alguém, um morador que tá lá no apartamento passando mal, chega a equipe do bombeiro, por exemplo, SAMU, sei lá, precisa resgatar, como é que vai transportar essa pessoa, né? Eu acho que isso aí são coisas interessantes também, mas com uma boa administradora dá para organizar isso, né? O que acontece? Os edifícios mais antigos não tinha essa premissa de colocar o gerador, né? Em Campo Grande, rota pouco energia. Só deu, acho que uma vez ou duas, que teve aquele temporal, aquela queda de energia, ficou algumas horas, né? Então não tem essa cultura, essa demanda. Mas os condomínios mais novos, quando já vem com ou a construtora já entrega com gerador, ou ela deixa já a casa lá certinho, o espaço para o condomínio comprar. Um gerador, depende do tamanho do gerador, de quantos kVA, se você vai gastar aí uns 100 mil, 150, até 180, um pouco mais, essa média, né? Ah, mas vai usar uma vez no ano? Uma vez no ano. É que nem seguro. É igual seguro, você paga para não usar, né? Que nem seguro, você paga para não usar, mas quando precisa tá lá. Tá lá, exatamente. Então, né? Exatamente. Agora, Rudimar, falando em relação a essa relação da administradora com o síndico. Se você pegar uma má administradora, por exemplo, ou uma administradora que decide fazer algum acordo ali, né, as escondidas com o síndico, ele, de uma certa forma, ele passa a ser um porta-voz apenas da administradora e não atuando como um síndico, de fato? Na realidade, é assim, o representante do condomínio legal, que tem os poderes, vai ser sempre o síndico. Por quê? Quando ele é eleito em uma assembleia, após confeccionada a ata, mandado para cartório, ingressado para registro em cartório, o CPF dele com essa ata vai para a Receita Federal. Então ele fica cadastrado na Receita que ele é o responsável desse condomínio, né? Agora, com relação à administradora, questão de confiança, né? Antigamente falava fio no bigode, né? Sim. Fio no bigode. Hoje está difícil você falar fio no bigode. Hoje tem que ser tudo no contrato mesmo. Sim. Né? Então, ou seja, se o síndico tem algum entrosamento com a administradora, ou se tem algum conchavo com a administradora, ele vai complicar a administradora e vai complicar a gestão dele. Os dois vão cair. Vai sair a administradora, vai sair o síndico, porque isso não sustenta por muito tempo. Entendi. Não sustenta, né? Então, o que a gente sempre faz? Eu oriento o síndico que ele tem que fazer, que é o correto. Só que a gente consegue obrigar. Por exemplo, recibo. Eu sempre oriento para não aceitar recibo. Recibo não é documento fiscal. Mas nota. Tem que ser nota. Ah, mas eu vou economizar tantos mil se eu não fizer o recibo. O CPF é teu. Mas quando você não tem ali, você deixa uma margem para questionamentos. Por mais que talvez aquele síndico possa estar realizando algo, não, tranquilo, tá certo, não existe nada de errado, mas você abre brecha para que questionamentos surjam. Sim, vamos supor, daí tem uma auditoria, que nós estávamos citando há pouco. A auditoria vai lá olhar os balancetes, tem um recibo, ela é obrigada a falar que aquele recibo não é um documento fiscal, né? Isso vai abrir margem de ser questionado.
Mesmo que ele saiba que está tudo certinho, que não teve nem falcatrua, nada, foi só para economizar para o condomínio, assim por diante. Só que quando ele faz um recibo, prestação de serviço, vamos supor, ele fez uma obra lá, gastou 100 mil, por exemplo. Ele não recolheu INSS, não recolheu ISS, apropriação em débito, né? E ainda não pagou os encargos. Isso é o quê? É crime. Tem cidades já, porque as prefeituras, o Estado, eles cresceram o olho nos condomínios, que tem condomínio que fatura mais que prefeitura, dependendo do tamanho da cidade. Né? Eles cresceram que condomínio, eles não têm fins lucrativos, mas a receita que entra e sai, o recurso é muito grande. Né? Então, eles estão de olho já nos condomínios. Tem cidade, tipo Estado de São Paulo, Brasília, Bahia, que algumas prefeituras estão notificando alguns condomínios, né? Pedindo os últimos 5 anos de balancete. Olha só. Daí o síndico, tudo tranquilo, não fiz nada de errado, vai lá, cede os balancetes, na hora que chega lá o fiscal, 2, 3, 4 recibos. Fez uma reforma que gastou 500 mil e não recolheu, e não emitiu nota. O que ele vai fazer? Ele vai autuar o condomínio, quando ele vai ter que recolher aquele encargo e ainda vai ser multado. Sim. E barato sai caro. Barato sai caro. E da onde que sai isso? De você que é morador, que tem um apartamento ou casa lá no condomínio, vai ter que fazer rateio para cada unidade. Interessante. É quando você fez esse comparativo de que alguns condomínios chegam a movimentar uma grana como uma prefeitura, dependendo do município, do país, Sim. do estado, enfim. A gente pode então fazer um comparativo de que as decisões que são tomadas, no condomínio existe uma eleição, assim como você escolhe o seu representante para o município, para o estado e para o país. Isso é amplamente discutido, debatido, existem as assembleias ali que são realizadas também. Existe a possibilidade, talvez, de uma má administradora não querer ou tentar dificultar a realização de assembleias ou orientar para que não precisa, isso aqui não precisa passar por assembleia, vamos fazer por aqui, vamos fazer por ali, porque você vai acabar perdendo tempo. Isso também seria um sinal de que a administradora não é tão confiável assim? Eu já vi casos parecidos com esse, do próprio síndico não querer passar por assembleia. Já vi casos. O que eu sempre recomendo? Toda despesa expressiva que você vai ter no condomínio ou investimento, primeira coisa, consulta a sua convenção. O que a sua convenção cita? Até quando eu tenho autonomia para gastar? Fora daquelas despesas de custeio, que é as ordinárias. Tem convenção que fala, você pode gastar até 10 salários mínimos, ou até tantos mil, né? Está dentro disso? Ok, mas mesmo assim, se recomenda que leve para uma assembleia, para ver se a assembleia realmente quer aquele investimento, se os moradores querem. Porque eu, como síndico, eu acho que, por exemplo, trocar o portão seria uma coisa maravilhosa, ficar muito bonito e assim por diante. Mas o que os condôminos querem? O que aquela comunidade quer? Às vezes não é nem tanto pelo valor, é pelo que está o sentimento de não participar nas decisões, de fazer o que a comunidade quer. Né? Mas pode existir sim profissional de administração que queira achar que eu, por falta de entendimento, né, ou achar que não é tão relevante aquilo, entender que não precisa passar por uma assembleia. Tem algumas decisões que existe um quórum específico de 2/3, por exemplo, que eu não possa fazer uma aprovação de uma alteração de fachada se tiver menos de 2/3. Né? Então, assim, eu tenho que deixar bem claro para a gestão, para o síndico, para o conselho, para o subsíndico, quais são as responsabilidades deles e deveres e para onde que ele tem que caminhar. Senão ele leva tanto o mandato dele para o buraco, complica o condomínio e a gente vai passar por situações que não precisaria. Hoje existem muitas administradoras que ainda não adotam sistemas ali digitais voltando um pouquinho do que a gente falou lá atrás, para trazer essa transparência, para trazer os dados, os números, né? Um sistema onde ele consiga gerir de forma digital e transparente esses dados. Existem muitas administradoras ainda, é um número muito alto, não, as administradoras estão migrando para esse sistema, para justamente trazer mais transparência. Qual que é o cenário atual hoje? Bruno, o cenário é assim, existe N perfis de administrador e de administração. Vamos começar pelo mais simples. Ainda existe aquele condomínio que tem gestão própria, que é o senhorzinho lá que administra, ele faz ainda a planilha no Excel quando faz, ou num livro,
né? Ele que paga as contas, ele que emite o boleto na própria instituição bancária. É como comprar na caderneta. Mesma né? coisa, aquela situação. Basicamente. Né? Existe o contador, que tem a contabilidade, que tem um sistema de contabilidade para a empresa, que faz a gestão do condomínio, mas não é especificamente para condomínio. Né? Então, tem algumas situações que ele não tem no sistema dele. Né? Existe a administradora de condomínio, que ainda está com dificuldade para passar totalmente 100% para o digital, ou começou a migrar. Né? A nossa administradora, por exemplo, nosso grupo já tem 33 anos, que é o Grupo Alternativa, e já eu trabalho com eles desde 2015 e já era tudo informatizado. Né? Desses 3 últimos anos para cá, nós migramos de sistema. A Alternativa Prime, pelo menos migrou de sistema 2 vezes, 3 vezes em um ano. Por quê? Procurando o melhor sistema, a melhor entrega para o consumidor final, para o nosso cliente. Né? Ou seja, o nosso sistema hoje ele vai te dar o aplicativo na palma da mão, com todas as informações, com parte financeira, reserva de salão, documentos arquivados, convenção, regimento, comunicação, IA para comunicados. O síndico pode fazer um comunicado na hora pela IA e manda para os moradores. Toda a comunicação via aplicativo. Essa é a transparência. Sim. E cada dia está melhorando mais. Então, aplicativo, transparência, é que nem você está no digital hoje. É obrigação. É obrigação. Você acredita que existe um excesso de promessas não cumpridas, talvez assim, por uma... pegando o exemplo de uma má administradora, né? Um excesso de promessas que ela coloca, olha, eu vou te entregar isso, vou te entregar aquilo, vou fazer isso, vou fazer aquilo, e aí você vai lá, contrata, tal, beleza, e aí, de repente, no meio do caminho, ela te vendeu um sonho muito grande, te vendeu um castelo e te entregou um casebre. É comum isso acontecer? É comum. Não só como administrador, em qualquer ramo. Né? O que eu falo? Voltando para administrador idôneo. A primeira coisa que você faz, ela é registrada no Conselho de Administração? Que é o órgão que a administradora tem que estar registrada? Primeiro ponto. Tem o responsável técnico, que também está registrado nesse conselho? Né? É a primeira via que você tem que procurar. Ele tem processos. Processo toda empresa pode ter, principalmente trabalhista, que não está nenhuma empresa imune de processo hoje, né? Ainda mais com a legislação atual. Né? O que você precisa ter? Você tem que estar sempre na via certa com os pilares que eu citei. Bom engenheiro, bom advogado, boa administradora, bom zelador, e você tem um conhecimento generalista de gestão. Você precisa ser psicólogo, um pouco de engenheiro, você precisa ser financeiro, você precisa ser de tudo, não precisa ser especialista, mas tem que entender. E se você não é especialista, você tem que ter um profissional que atenda a isso. Voltando para a tua pergunta, tá? Só me refaz ela que agora me deu um branco. A gente falando dessas promessas que as administradoras talvez podem fazer e não entregam. Isso é comum de acontecer com a administradora, talvez não seja tão idônea assim? Onde acontece isso? Vamos supor que mesmo que a administração seja idônea, esteja registrada, nunca teve problema. Hoje existe o quê? Questão de honorários. Se você cobra X, eu cobro Y, você cobra 2Y, o que cobra 2Y, ela vai ter uma entrega maior. É que nem eu quero andar de Ferrari e ando de Fusca, e quero que o Fusca tenha o mesmo desempenho que a Ferrari. Tudo que é melhor vai ser um pouco mais, o investimento maior. Né? E a administradora não foge disso. Por quê? Quando você é contratado pelo condomínio, independente do tamanho do condomínio, os problemas, as demandas, elas vão ser as mesmas. O que difere é a quantidade de demanda. Né? Vamos supor, você pega um condomínio que tem 500 apartamentos, as demandas de que tem 30 são as mesmas. Entretanto, eu tenho lá 470 apartamentos a mais que vai gerar demanda. Essa é a diferença. Né? Então, para eu atender essas 470 a mais de demanda, eu não posso cobrar como eu cobro os 30. Né? Então, tem que ter um peso e medida. E hoje em dia, no nosso mercado, o síndico acha que administrar condomínio, muitos síndicos acham que é só emitir boleto. Mas não é só emitir boleto.
Porque quando você está lá do outro lado no escritório, ele te liga ou te passa uma mensagem pelo WhatsApp, ele tem milhares de dúvidas. Ele te toma aí 1h30, 2 horas no telefone ou no WhatsApp, tirando dúvida, o que eu faço, o que eu não faço, está assim, está assado, né? Ou não aguento mais porque esse condomínio está me perseguindo. Então, ou seja, não é só emitir boleto. Sim. Para eu te dar esse acesso que você tanto precisa, para o Rudimar te dar esse acesso de conhecimento, de expertise, para te orientar, para te mentorar, tem que investir nisso. Porque eu investi na minha carreira. Como todo mundo investiu, como você investe na tua, né? Então, nada é de graça. Sim. Tudo tem um investimento. Então, eu não posso, por exemplo, cobrar que me entregue uma Ferrari se eu estou pagando pelo um Fusca. Isso que acaba acontecendo no mercado. Eu desconheço aquela administradora que cobra um preço justo e que não entrega. Eu só não entrego quando eu não cobro pelo aquele serviço. Agora, tem que entender o quê? Qual que é a obrigação do síndico? Qual que é a obrigação da administradora? Vou te dar um exemplo muito claro. Prestação de conta. De quem que é a obrigação? Do síndico. Do síndico. O síndico faz prestação de contas numa assembleia? Numa assembleia? Faz, mas é raro. O que ele faz? Ele liga para a administradora, me apresenta os relatórios, você vai prestar conta para a gente. A administradora vai lá e faz o serviço que é do síndico. Presta conta, mas a responsabilidade de prestar conta é do síndico, não é minha, não é da administradora X ou Y. Ela simplesmente recebe as notas, as compras que ele fez pelo condomínio, e lança no sistema e controla aquilo. As despesas e receitas. Não somos nós que fazemos as despesas, que faz os gastos. Sim, a administradora, no caso, ela atende a demanda que é gerada e ofertada pelo síndico, de aquilo que ele falou, precisamos pagar isso, aquilo e tal, recebemos isso, a nossa prioridade para gastar hoje é essa. Daqui que a administradora vai fazer, você recebeu X, você tem isso para pagar. Isso aqui você pode gastar, isso aqui não. Eu quero fazer investimento, mas você não tem dinheiro para fazer esse investimento agora, tem que esperar. Daqui que o síndico vai lá e faz. Então, aí aproveitando nessa questão que você entrou já até na Assembleia, na prestação de contas, às vezes pode parecer muito confuso. É normal ser meio confuso, você chegar lá na Assembleia, aí te apresenta um monte de número, fala um monte de coisa, você fica assim, poxa vida, não entendi. Eu que sou leigo no assunto e que detesto matemática, até para fazer 2 mais 2 às vezes eu confundo, é por isso que eu sou de humanas e não de exatas, me causa um pouco de estranheza. Você fala assim, bom, peraí, explicou aquilo e tal, não fica muito claro. Isso tem que estar muito claro, ou não, realmente a prestação de contas de um condomínio é difícil de entender, enfim. Condomínio é assim, vamos supor na tua casa, né? Você tem lá o teu salário todo mês, você tem que pagar água, luz, telefone, internet, celular, a compra do mês, assim por diante, escola, clube, plano de saúde, né? O que você faz? A pessoa que é controlada, ela faz uma planilha, ou no mínimo num caderno, faz anotações, que tem que pagar, recebeu isso, tem que pagar isso. Ela bate o olho, do modo simples dela, ela já identifica. Sim. As receitas e despesas, né? Agora, para quem não entende de números, pegar um relatório de uma administradora que vem do sistema, ele não vai entender muito. Ele vai entender que está lá assim, a cota condominial, taxa condominial, durante os últimos 12 meses, recebeu lá 500 mil. A média dos últimos 12 meses, tantos mil. Receita de fundo de reserva, tantos mil. Na hora que vai começar a complicar para ele entender, são as despesas. As classes das despesas. Entendi. Né? Mas se for uma pessoa que entende um pouco de número, ou que está acompanhando as despesas mensalmente nos balanceios do condomínio, ele não vai ter dúvida. E quando surgir dúvida, qual que é a hora dele tirar essa dúvida ou de questionar o condomínio? Na Assembleia. Não é na Assembleia. Não? É antes da Assembleia. Por quê? Você tem 12 meses que está sendo feito as despesas e receitas. Na hora da Assembleia, as despesas já aconteceram. Sim. Já aconteceram. Eu vou para a Assembleia só para falar, gastei isso. Vocês estão de acordo? Aprova? Porque já viram isso, porque a despesa vai no balancete. Todo mês eu pago o boleto, eu olho o boleto. Né? Então, se bater alguma despesa e eu não entendi, eu ligo para o síndico, passo um e-mail, coloco no livro, ou
faço uma conversa informal, já sana as dúvidas Ou dele. seja, o momento de você tirar a dúvida não é na assembleia, é você, na hora de você pagar, por exemplo, o seu boleto, faz a leitura daquilo lá que tem de despesa lançado ali, daquele resumo Sim. mensal, para você identificar, opa, apareceu aqui um valor que no mês passado não tinha. Não sei do que é, aciona o síndico e questiona. Por exemplo, já aconteceu, a nossa administradora. Às vezes você contrata lá vários prestadores de serviço. E o boleto, ele tem uma capacidade de colocar informação. É diferente de um relatório gerencial. Sim. Que você coloca todas as descrições, as classes, que vai no balancete, né? Às vezes o sistema, ele reduz prestação de serviço de 3, 4 prestadores em uma linha só. Ah, deu 15 mil de prestação de conta, ou de prestação de serviço. Mas o que são esses 15 mil? O que o meu síndico está gastando no condomínio? É hora de eu ligar. Ele vai te falar, ó, 15 mil, 2 mil é disso. O sistema do portão, que veio o cara aqui arrumar o portão, o serralheiro, então 2 mil foi para ele. Negócio para dar problema em condomínio é o tal do portão. É o portão. Eu nunca vi um negócio quebrar tanto, dar tanto problema. Toda semana, no meu condomínio, eu presencio lá alguma manutenção, Sim. algum BO que deu no portão, ou é no da entrada, ou é no da saída. Sempre tem um problema. Inclusive, fazendo um paralelo aqui, é algo que dá bastante problema. Então, o momento de questionar não é na Assembleia. Ele tem até o direito de questionar. Mas por que eu falo que não é na Assembleia? Porque senão vira muita discussão. É muita gente, né? É muita gente. E não tem tempo para isso. Então você fica ali horas, uma Assembleia que você devia fazer em 15 minutos, você fica lá 1h30, 2, discutindo uma despesa que já foi, que ele já viu que foi consertado, mas não tem informação porque não ligou, não tirou a dúvida. E às vezes quer aparecer até na Assembleia e fica jogando, né, essas coisas no ar, no vento. Quando a gente fala da administradora, existe caso que a administradora pode tentar frear o síndico ali para uma troca de gestão, de administração, tentar impedir de alguma forma? Isso é uma prática que acontece, sim ou não, com frequência? Tá, o que é a prática que nós fazemos na Alternativa Prime? Nós temos uma prática de redução de custo. Né? Em que sentido? É tal da palavra-chave hoje, eficiência. Você tem que ter eficiência. Né? Mas eficiência no quê? Onde pega o condomínio? Pega no bolso, muitas vezes. Qual que é as maiores despesas hoje de um condomínio? É a folha de pagamento, é a maior despesa que tem. Daí vem algumas manutenções, energia, água, assim por diante. Né? O que a gente faz? Ó, se você não quiser aumentar a tua taxa de R$1.000 para 1.200, 1.300, você vai ter que reduzir algumas despesas. Tem que cortar. A gente corta na própria carne, que nem você vai cortar na tua casa. Né? Se eu ia todo final de semana na pizzaria, vou passar aí 2 vezes por mês, vou mais 4, vou cada 2 meses, porque a receita que entra não vai pagar. Ou eu tenho que aumentar a minha forma de receita, ou eu tenho que diminuir minha despesa. E aumentar a forma de receita não é assim, o síndico, a administradora fala, aumenta aí, vai. Não funciona assim. Para aumentar a despesa, aumentar a receita, desculpa, eu tenho que justificar. Eu tenho que fazer a previsão orçamentária, mostrar para os condôminos que aquela receita, que a nossa realidade de despesa hoje, não comporta mais pagar aquela despesa, a receita que está entrando. Daí que vem os questionamentos, mas por que está pagando tanto para isso, para uma empresa de segurança? Ou por que não reduz a energia, não coloca a fotovoltaica, assim por diante? Aí que vem as estratégias para você tentar reduzir a despesa. Onde que você vai pegar? Eu tenho lá 4 porteiros, 2 por 36. Tá, ok. É que é bastante coisa pra gente poder falar e é um negócio interessante. Aí você me trouxe uma dúvida agora na cabeça. Na hora de fazer essa previsão orçamentária, você me disse que, então, as despesas que você paga lá, o questionamento, você tem que fazer não na assembleia, você tem que fazer lá na hora que você vai pagar o seu boleto. Opa, apareceu o serviço aqui, mas não ficou muito claro. Quero saber que serviços são esses, estou de acordo ou não. E aí, na hora de fazer o questionamento sobre isso que você falou, a empresa de segurança, um exemplo, vai custar 5 mil por mês. Não, mas a gente não... Qual é o momento do condômino dar esse pitaco, essa sugestão para o síndico e para a administradora? Tá, vamos lá. Vamos pegar um condomínio que já está a vida andando, há alguns anos. Vou fazer uma previsão orçamentária para o teu condomínio, para o próximo ano, né, para o próximo exercício. Vou pegar os últimos 12 meses... do exercício anterior, de receita e despesa que teve. Eu vou olhar os contratos que você tem, o que você tem, elevador, empresa de segurança, monitoramento, assim por diante. Vou pegar a tua folha de pagamento, vou olhar o que tem de despesa na folha de pagamento,
eu vou olhar a energia, o que está tendo de gasto de energia e água, e vou mensurar isso. Ah, tá, dá para... Esse valor aqui desse contrato da empresa de segurança está muito caro, dá para negociar, dá para barganhar. Vamos negociar com ela? Vamos. Se ela não negociar, meu amigo, vamos achar outra. Que está disposta a trabalhar pela mesma qualidade e um valor melhor. Né? Todas as empresas a gente faz dessa forma. Né? Aí vamos para a energia. A saída da energia qual que seria? Energia fotovoltaica. O seu prédio ele tem condições de instalar esses aparelhos, essas placas. Hoje tem lugar, tem espaço, tem condições financeiras. Vamos levar para uma assembleia? Quanto que vai economizar isso para o condomínio? É um investimento, mas economia também. Né? Ah, tá. Outra situação. O gás. O gás natural é mais em conta hoje do que o GLP. Você pode migrar do gás GLP para o gás natural. Esse gás no teu prédio, ele é uma leitura individual ou é coletiva? O condomínio paga a fatura do gás, paga a fatura da água para depois recolher dos moradores? Vamos individualizar essa leitura? Cada um paga a tua água, a tua energia direto para a concessionária? O meu, por exemplo, o mês passado veio 17 centavos de gás. Imagina o quanto que eu gasto de gás. Quase nada, né? Quase nada. Então, quer dizer, existem empresas hoje já de gás, por exemplo, que ela vai no teu condomínio, ela vai instalar todos os registros e vai individualizar, ela vai cobrar no teu CPF. Então, se o condomínio paga 7, 10 mil de gás hoje, ele paga aquela fatura, ele banca aquela fatura para receber de você daqui a alguns dias. Ele tem que ter caixa. Só que se tiver uma inadimplência de 3, 4, 10% deixa de pagar, o condomínio já vai dar se não tiver uma gordurinha sobrando, ele vai dar uma sapateada. Né? Quando eu tiro essa despesa, esse peso da minha responsabilidade e deixo para o condomínio pagar, eu fico mais aliviado. Sim. Isso é uma situação. Qual seria a outra? Por exemplo, a folha de pagamento. Os condomínios têm a cultura de ter 4 porteiros, geralmente, 12 por 36, que dá uma sensação de segurança, né? Mais um zelador para fazer a gestão junto ao síndico e também mais de 2 a 3 serviços gerais, que é a parte de asseio e conservação, que é a limpeza da área comum do condomínio. Né? Quanto que dá isso hoje para um condomínio de despesa mensal? Em torno de 30, 35 mil, 25, dependendo do porte do condomínio. Né? Todo mês tem que arrecadar esse valor para pagar esse custeio de folha. Se tiver na imprensa, como eu citei, não vai ter os 30 mil. Né? Qual que é uma saída? Vamos estudar. Precisa de 3 para limpeza ou 2 consegue? Vamos fazer um teste? Não vamos? Tá. Quanto que se paga hoje só da portaria? 15 mil, 12 mil, dependendo de como for o salário dos porteiros hoje. Né? Será que é interessante terceirizar essa portaria? Porque eu deixo de pagar o 13º, a empresa já terceiriza com todas essas responsabilidades. Eu tenho só que acompanhar os recolhimentos dela e os pagamentos para funcionário. Quando falta alguém, ele é o responsável para colocar alguém ali. Ou eu parto para uma portaria remota. Ou parto para um controle de acesso. O que seria hoje um controle de acesso? É um software que você vai instalar na sua portaria, o próprio morador vai receber a sua visita, vai chegar lá no interfone, vai interfonar, ou pela facial, videochamada, vai aparecer a pessoa lá no teu celular, né? Você libera a entrada dele. Ou através com convite, QR Code, ou através de um botão pelo celular, você está liberando. Esse seria um controle de acesso. Ou uma portaria remota, que também reduz o custo do condomínio em torno de 40% até 50%. Acredito que vai dar uma redução bem líquida para o condomínio. Se eu estou pagando 25 de portaria, 12, 15 de portaria, eu vou passar a pagar 7, 10, dependendo do valor que eu pago. Então vai ajudar bastante. Né? É uma das fórmulas que eu tenho para reduzir custo, para não precisar aumentar todo ano de forma muito drástica a cota condominial. Certo. Eu vou só fazer o quê? As atualizações. Por exemplo, pegar o teu contrato da empresa de segurança, por exemplo, e vou ver como que vai ser o acordo de reajuste. É pelo GPM, IPCA, como é que vai ser? Certo. E vou atualizar essa taxa. Bom, nós falamos então no episódio de hoje aqui sobre transparência, sobre a comunicação, sobre essas questões de você fazer um questionamento ou não, questionar algo que você está pagando. E hoje no mercado nós temos então aí, né, e também estamos falando aqui, claro, do Habitat, né, que é um mecanismo, uma plataforma que agrega tudo isso. Você, enquanto profissional, já tem experiência, inclusive trabalha com consultoria para condomínios, fala de todos os problemas e de todas as soluções.
Você acredita que a ferramenta como o HabitaRank pode proporcionar essa transparência, esse diálogo, esse questionamento, talvez do morador falar direto com o síndico, ter essa comunicação do síndico com o morador, trazer mais dinâmica na gestão e na transparência e na participação dos moradores para um melhor condomínio? Com certeza, Bruno. A HabitaRank, ela é essencial para o mercado condominial. Por quê? A transparência hoje, a comunicação, ela tem que fluir de uma forma ou de outra. Não tem como não ter essa transparência, né? Você tem que ser transparente na tua casa, com a tua família, com o teu filho, com a tua esposa, com os teus colaboradores, com as pessoas que você convive. Você não pode ser uma pessoa agora e virou as costas é outra. Que uma hora a máscara cai. Então a HabitaRank, ela veio aqui o quê? Para alavancar, para ajudar, assessorar na transparência para o condomínio. Então, assim, é fundamental isso hoje. Para a gente falando aqui, para fechar também, quando nós falamos para quem busca uma administradora comprometida com a gestão, transparente, como o seu trabalho hoje, ele pode ser conhecido e quais os canais de contato, né, que você recomenda? Maravilha. Eu tenho o Instagram, que é o @RudimarAlcântara, né? Nós temos o site da administradora Alternativa Prime também, que tem o nosso site. A pessoa pode entrar pelo site, lá tem o WhatsApp, que ela manda mensagem, a gente responde. Tem também o nosso robô, que é o nosso chatbot, que também, você quer uma proposta comercial ou tem dúvida, manda lá pra gente que a gente responde, né? Eu respondo muito pela mídia social, que é o Instagram, né? De vez em quando eu posto uma coisa ou outra ali, assim por diante, vou dando algumas orientações. Algumas pessoas me mandam direto pelo Instagram, eu já levo para o WhatsApp para conversar, que é muito mais prático, né? E assim, rede social, WhatsApp e o nosso site. Nós estamos disponíveis aí para todas as dúvidas. Se tiver dúvida de previsão orçamentária, assembleia, como mediar conflitos também. O condomínio, o maior problemas hoje é o conflito, né? Então, com esse período de expertise que nós estamos no mercado já, todos esses anos, nós conseguimos achar algumas fórmulas, né? Não é uma fórmula de bolo, porque não existe, mas você vai apanhando aqui, vai aprendendo e vai pegando, vai melhorando, né? Que nem aquela velha frase, se você começa, depois melhora, né? Mas estamos aí, Rudimar Alcântara, @Rudimar Alcântara, fica à disposição. Rudimar, quero agradecer a sua participação aqui com a gente, obrigado por você poder compartilhar, topar esse bate-papo da gente falar desses desafios, daquilo que é bom, daquilo que não é tão bom, daquilo que pode ser melhorado, para a gente trazer cada vez mais luz, né, para os problemas e mais do que isso, não só apontar os problemas, mas trazer as soluções também, né? E a gente falou aqui da HabitaRank que vem trazer essa solução desses problemas, trazendo transparência, diálogo, proximidade do síndico com os moradores, né? Porque a gente sabe que quando você fala de gestão, cria-se uma grande polêmica, né? E condomínio é igual disputa eleitoral, né? Você tem lá a tua base que te apoia e você tem a base que te empurra, né? E assim funciona. Mais uma vez, muito obrigado, tá certo? Eu que agradeço a oportunidade, Bruno. A HabitaRank, no mercado de Campo Grande, o MS, precisa de uma empresa como a HabitaRank. Tem poucas empresas focadas para informação para o mercado condominial, para dar essa transparência e clareza para o mercado condominial. Então, ou seja, chegou no momento certo, tenho certeza que vai ser sucesso a HabitaRank, né? E parabéns pela proximidade e muito obrigado. E eu que agradeço você que esteve nos acompanhando. Um beijo no seu coração. Até o nosso próximo episódio aqui no podcast do HabitaRank. Ó, já compartilha, tá? Compartilha aí com os amigos, fala com o pessoal que mora no seu condomínio, troca essa ideia. Nossa equipe também vai estar disponibilizando o link aí para você fazer o cadastro, para você conhecer um pouco mais, tá? Sobre a HabitaRank e mais do que isso. Gostando, vocês sentarem, conversarem, trocar ideia e implantar a HabitaRank aí no seu condomínio. Tchau!